Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio CUT. A gente está numa série especial aqui falando sobre relações de trabalho, falando sobre o mercado de trabalho, em especial sobre a redução da jornada de trabalho, uma luta histórica da CUT, que hoje ela é representada pela redução da jornada, ou melhor, pelo fim da escala 6 por 1, né, tem ganhado bastante mobilização na sociedade, nas redes sociais, enfim, está todo mundo mobilizado. Mas esse é um assunto, mercado de trabalho, as relações de trabalho, é um assunto que gera mais temas, né? E é por isso que a gente tem aqui, nessa série especial, especialistas em direito do trabalho do escritório LBS Advogadas e Advogados, que é o escritório que presta assessoria jurídica para a CUT. Eu tenho aqui hoje a Letícia Corrêa. Tudo bem, Letícia? Seja Tudo bem. bem-vinda. Muito obrigada, é uma felicidade aqui, um prazer estar aqui com vocês. O tema que a gente vai falar hoje aqui é relacionado ao mercado de trabalho, as relações de trabalho, é em relação à população negra. Então, e mais especificamente sobre as mulheres negras, e aí a gente vai aqui desenvolver o assunto nesse bate-papo. Primeira coisa que a gente queria colocar aqui é machismo e racismo no ambiente de trabalho. Como é que se lida com isso no ambiente de trabalho? A gente sabe que as mulheres, elas estão nas piores posições, digamos, no mercado de trabalho, nas posições mais precarizadas, têm os menores salários, elas não têm ascensão, dificuldade de ascensão também. Por que que isso acontece? Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez o espaço, a confiança no nosso trabalho. E bom, por que isso acontece ou por que isso continua acontecendo, para falar sobre isso, acho que a gente precisa ter um pouco mais de contextualização da nossa história, né. Isso acontece, permanece, porque a gente ainda lida com o problema da precarização do trabalho, principalmente de mulheres negras, como um problema individual dessas pessoas, como se elas não tivessem se esforçado o suficiente, se capacitado o suficiente para estar nesse mercado de trabalho competitivo, quando a gente sabe que a linha de partida dessas pessoas, em relação a outras dentro do nosso país, ela foi muito diferente, né. A gente, em maio, fizemos 137 anos sem escravidão no Brasil. A nossa Constituição não tem nem 32 anos. A escravização de pessoas negras, na verdade, ela durou no nosso país quase 4 séculos. Uhum. Então, existem ainda pessoas que foram criadas, nasceram numa geração em que não conheceram pessoas negras em outro lugar, senão o lugar de servidão, o lugar de estar ali pelo Uhum. outro, de minorização, tanto no sentido, social, quanto em quantidade, e isso permanece no nosso imagético, né. A partir do momento que a gente tem contatos com conceitos como racismo estrutural, por exemplo, a gente vai entender que esse racismo e esse machismo também que permeia a vida dessas mulheres negras e não negras, no sentido de estigmatizá-las, Categorizadas, isso, obrigada. classificar, digamos, né? Classificá-las, estigmatizá-las em caixinhas, em lugares em que, elas têm dificuldade de sair, porque não têm oportunidade de fazê-lo. Então as mulheres negras vivenciaram muito com a abolição, em que a gente sabe que essa população não teve nenhum tipo de reparação, por parte do Estado, então elas abre-se as portas para essas mulheres, mas as mulheres negras naquela época já, ocupavam um lugar privado nas casas dos seus senhores, Uhum. cuidando das crianças, sendo exploradas sexualmente também por aqueles senhores, provendo ali dentro da casa, da residência. Então, quando a gente vai falar de debate, acesso a voto, enfim, estudo, elas já estavam ali Uhum. trabalhando e com essa dificuldade de participar dessa forma ativa, entre aspas, porque também naquela época eram responsáveis por terem essa passibilidade ali no meio privado, ajudavam muito no meio abolicionista, levavam bilhetes enquanto levavam, Uhum. mercadorias para os outros senhores, enfim, eh, mas é a gente pensar em todo esse histórico para entender como a gente chegou até aqui. Uhum. Então, elas carregam consigo mesmo, pela cor da pele, um estigma que nem sabem por que carregam, que vem de muitos anos antes mesmo da gente pensar Uhum. em ocupar esse espaço. Então hoje, quando a gente fala de mercado de trabalho, em 2025, com
toda essa discussão de redução de jornada e etc., a gente precisa olhar para esse aspecto para que a gente possa pensar em políticas e atitudes que envolvam o coletivo. Porque a Constituição vai falar muito sobre direitos, mas ela também fala sobre deveres. E o nosso dever está no voto, o nosso dever está na fiscalização, o nosso dever está no enxergar também o outro. A gente quer tanto ser visto, mas é preciso entender as relações e os contextos que nos permeiam. Maravilha, maravilha. Essa contextualização histórica é muito importante, inclusive para as pessoas entenderem, né, que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, e todo mundo acha que a Princesa Isabel foi uma boazinha, e na verdade não é bem assim, né? O que aconteceu foi que ela justamente deixou a população negra escravizada, traficada da África para o Brasil, né, à margem da sociedade. Daí até surgiu o termo, né, que se diz hoje marginal, que é estigmatizado a população negra, né? Então, assim, os homens ficaram sem trabalho, sem, enfim, como se sustentar. Você bem explicou, as mulheres, elas foram fazer serviços domésticos, né, enfim, com alguma remuneração, mas o estigma continuou, né, ficou. Exatamente, e faço esse histórico porque para a gente conseguir combater e entender o problema, para conseguir combater a gente precisa entender o problema, para que então a gente saiba nomear o que a gente está vivenciando no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, pessoas que vêm dessa realidade marginalizadas, elas vão encontrar um mercado de trabalho que nem sempre vai estar preparado para o conteúdo que elas tenham ou para o histórico que elas tenham. E a gente precisa aprender a diferenciar o que o empregador exige de técnica de nós, de um assédio moral e de um assédio sexual. Porque o mercado de trabalho, eu costumo dizer que ele vai ser sempre uma mini reprodução da sociedade. Ali a gente vai se deparar com pessoas de vários tipos numa empresa, por exemplo. Pessoas que não vão gostar do meu corte de cabelo, ou não vão se interessar pela minha pessoa, mas isso precisa estar afastado da minha técnica, da minha compreensão. Mas a partir do momento que eu vejo que essas situações de humilhação, essas situações de estigmatização, de isolamento, elas ultrapassam o meio técnico e estão servindo para me prejudicar ali dentro de maneira reiterada, aí a gente pode buscar um enquadramento no assédio moral. Então, o assédio moral, conhecendo, né, para que a gente possa combatê-lo, ele é uma conduta abusiva, que pode começar de uma maneira sutil, que pode sim começar com pedir que venha com outras vestes, ou demandar muito para uma pessoa e menos para outra. Isso pode ter algum tipo de influência racista ou misógina, mas é importante diferenciar as caixinhas. E ele precisa mesmo dessa conduta reiterada para ele ser configurado, tá? E assédio sexual também, quando a gente vai falar de assédio nesses meios, a gente sabe que os números em relação às mulheres e mulheres negras, ele é maior do que em relação a homens, por exemplo, por causa também de todo esse contexto. Então, acho que o retoma ele é importante para que a gente conheça o problema amplamente, para a gente entender qual que é a linha certa que um empregador precisa ter com a sua empregada, com o seu empregado. Certos comentários sobre as vestes, sobre o corpo, muitas tentativas de, enfim, né, de convidar para sair, comentar sobre batom, cabelo, enfim, e outras atitudes um pouco mais agressivas, como prensa na parede, ou tentativa de beijo, importunação sexual, até mesmo... Segurar pelo braço, né, Exato, o toque físico que venha desse desconforto, a gente já pode observar uma conduta de assédio sexual, que diferente do assédio moral, ele também precisa ser reiterado, mas a depender do ato único, ele já pode ser categorizado e a pessoa já pode pensar em como os seus meios de defesa, né? E aí a gente sempre orienta. Estou sofrendo, acho, né, que estou vivendo uma situação assim, o que eu faço? O Ministério Público do Trabalho e outras entidades também eles têm várias cartilhas em que eles explicam exatamente quais as condutas que poderiam ser enquadradas e o que a vítima precisa fazer. Eu acho essas cartilhas interessantes porque é o meio jurídico dizendo que ele aceitaria, por exemplo, numa ação judicial. Mas o primeiro passo é entender, é realmente
verificar se encaixa e passar a colher provas. Uhum. A Hoje pessoa precisa, isso você está querendo dizer, assim, só sem querer te interromper, imagina. mas essa pessoa precisa se identificar naquela situação, saber que ela está passando por aquilo, né? Olha, nem sempre a pessoa vai saber. Por isso que eu estou dizendo, é interessante a cartilha porque ela consegue Isso, reconhecer as situações, né? exatamente. Porque, vamos supor, às vezes, eu como uma colega consigo observar, mas a pessoa às vezes não está entendendo, ou não vai ter essa coragem, essa força. Então nós também como colegas, e como meio dessa sociedade que também se aplica a esse, dever de fiscalização, enfim, de cobrança, primeiro amparar essa pessoa que está sofrendo aquilo, tentar conversar com ela, mostrar o que tem à disposição, e se a pessoa também entende aquilo, aquela situação que ela está vivendo como uma situação, enfim, de assédio, de violência, é buscar meios de se precaver judicialmente Uhum. falando, tá. Então, às vezes fazer algumas gravações, em áudio, tentar gravar um vídeo, algumas fotos, prints de conversas inoportunas, exageradas, isso é meio de prova sim, e a em existem empresas, né, é necessário que elas tenham um canal de denúncia, de ouvidoria, porque o registro administrativo disso é importante, comunicar ao empregador que isso está acontecendo é importante. Mas a gente sabe também do medo do revés, né, então, fazer a comunicação formal, buscar um advogado para, verificar se existe a possibilidade de uma ação judicial, ela também é interessante, e ela serve justamente para deixar claro que os direitos do trabalhador, eles precisam ser respeitados. Muito bem. Isso já responde a pergunta, né, que eu estava pretendendo fazer de, como eu faço para buscar meu direito, né, ou no caso, por exemplo, como a gente está falando agora sobre a mulher negra, o que que ela, deve fazer quando ela se sente ameaçada, quando ela se sente prejudicada, assediada, quando ela tem os seus direitos cerceados no trabalho. A Letícia já responde essa pergunta, agora tem uma outra pergunta que eu queria fazer, que muito se fala hoje, e que é um problema, né, uma realidade que atinge não somente a população negra, que é o trabalho análogo à escravidão. Ações do Ministério Público do Trabalho, de auditores fiscais, volta e meia a gente tem acesso a informações de que trabalhadores foram resgatados dessa situação análoga à escravidão. Afinal, o que é isso, Letícia? Bom, o trabalho análogo à escravidão, ele vai ser um trabalho precarizado, insalubre, em sua maioria das vezes, onde a pessoa, ela tem os seus direitos cerceados de alguma forma, tá. Então ou com uma promessa de um trabalho, o que a gente vê muito nesses casos, essas ações que a gente tem visto recente de parceria, enfim, de Ministério Público, da Polícia Federal, Estadual, enfim, de: "Olha, eu tenho uma proposta incrível, mas você precisa sair da sua casa, se afastar da sua família, a gente vai para uma fazenda distante ou a gente vem aqui para o centro de São Paulo, você vai trabalhar num lugar incrível", e quando a pessoa chega ali, ela começa a acumular dívidas, porque ela Uhum, não tem como se manter, enfim, é disso. A diferença com o trabalho escravo, propriamente dito, é que não havia direitos, uhum. né. Então aqui há um cerceamento dessa possibilidade. Então a gente fala hoje então sobre o trabalho deve se referir a esse tipo, essa forma de exploração como análoga à escravidão, justamente porque existe o direito, apesar de ele não ser dado num primeiro momento, porque a pessoa fica refém, né, Isso. do seu patrão, enfim, do seu chefe, daquela pessoa que está, ali tomando aqueles trabalhos, mas quando ela é resgatada, ela tem os seus direitos, né, aí sim ela pode requerer seus direitos, é É, isso, Letícia? exatamente. E a submissão a jornadas excessivas, a trabalho forçado, essa restrição de Uhum, locomoção, então é por isso que ele é análogo. uhum. Ele está tipificado no artigo 149 da nossa legislação criminal, então ali vão ter todos os verbinhos do que se enquadrariam, Uhum. né, mas é por isso que a gente fala análogo, tem que ter a A gente precisa falar dessa palavrinha. diferença. Isso. Certo. Bom, a Letícia Correia está falando hoje sobre população negra, sobre a mulher negra em especial aqui no nosso podcast Estúdio CUT. Ela é advogada especialista em direito do trabalho, de LBS, advogados e advogadas, que é, aliás, de LBS, advogadas e advogados, é o nome correto,
né, que é o escritório que presta assessoria jurídica para a CUT. Eu queria agradecer demais aqui a sua participação nesse nosso podcast, nessa nossa conversa sobre as formas, as relações de trabalho. Mais informações a respeito desse tema e de vários outros você tem no portal da CUT, cut.org.br, nos sindicatos, e também vários artigos no site de LBS Advogados, que é lbs.adv, de advogado, né, adv.br. Lá tem um conteúdo bem extenso sobre várias coisas, não é, Letícia? Tem sim, e a gente está sempre à disposição. Para nós, eu reitero, é um prazer estar aqui, e contem conosco, acesse nosso site, estamos à disposição. Muito obrigada. A gente agradece aqui a sua presença, então, e a você também que assistiu a gente, que ficou com a gente até agora aqui nesse nosso podcast. Olha, a Letícia, ela tem uns videozinhos curtos também que estão rolando aí nas nossas redes sociais. Fique atento, procure, curta, compartilhe, tem muita informação para você. Até a próxima.